Sou a doutora Diana Solis, médica especialista em saúde integral e bem-estar masculino. Durante mais de 20 anos, tenho escutado centenas de homens e também suas parceiras compartilhar em voz baixa uma mesma preocupação. Doutora, quero melhorar meu desempenho, mas não quero depender de remédios. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Essa frase se repete com a mesma mistura de vergonha e esperança em todas as idades. E embora às vezes pareça um tema tabu, a verdade é que a vitalidade sexual está profundamente conectada com a saúde geral do corpo, o coração, as artérias, os hormônios e até o estado emocional. Há alguns anos, enquanto atendia um grupo de pacientes em consulta preventiva, notei algo curioso. Aqueles que mantinham uma dieta rica em gorduras saudáveis, particularmente azeite de oliva extra virgem, apresentavam melhor função circulatória, menos fadiga e, surpreendentemente, uma vida íntima mais ativa e satisfatória. O azeite de oliva contém uma combinação única de antioxidantes, polifenóis e gorduras monoinsaturadas que protegem as artérias, melhoram o fluxo sanguíneo e estabilizam os hormônios. E como qualquer especialista sabe, a ereção depende diretamente da circulação. Não se trata de mágica nem de promessas vazias. É ciência pura aplicada com inteligência. A sexualidade não é apenas um ato físico, é uma expressão de saúde, autoestima e vitalidade. Por isso me apaixona ensinar estratégias naturais e sustentáveis que fortaleçam o corpo sem colocá-lo em risco com químicos desnecessários. Durante meus anos de prática médica, tenho observado um padrão que se repete. Homens que chegam ao consultório convencidos de que seu corpo já não responde igual, mas que não conseguem entender o que está ocorrendo realmente. A maioria me diz o mesmo. Doutora, não mudei muito, continuo trabalhando, faço exercício de vez em quando, como normal, mas já não sou o de antes. Por trás dessa sensação de declínio, há um processo silencioso que vai se gestando durante anos. Um inimigo que não se anuncia com dor, mas com sinais sutis. Um pouco de cansaço, menos energia ao despertar, sono mais leve e, pouco a pouco, uma diminuição na vitalidade sexual. Na realidade, não se trata apenas de desejo ou de hormônios masculinos. O verdadeiro problema começa no sistema circulatório. A ereção é, em essência, um fenômeno vascular. Depende diretamente do fluxo sanguíneo. E quando o sangue não flui livremente para os tecidos, a resposta física simplesmente não ocorre como antes. O que causa essa má circulação? Os fatores se acumulam em silêncio: excesso de comidas processadas, gorduras saturadas, açúcares escondidos, sedentarismo e estresse crônico. Cada um desses elementos provoca inflamação nos vasos sanguíneos, endurece as artérias e reduz sua capacidade de transportar oxigênio. Além disso, há o impacto do estresse moderno. Vivemos permanentemente em modo de alerta. O cérebro interpreta o trabalho, as preocupações econômicas, os conflitos ou a falta de descanso como ameaças constantes. E quando o corpo está estressado, libera cortisol e adrenalina em excesso, substâncias que contraem os vasos sanguíneos e desviam a energia para os músculos, não para a função sexual. Em outras palavras, o corpo se prepara para fugir, não para amar. O resultado é um círculo vicioso. Quanto menos funciona a resposta sexual, mais ansiedade se gera. E assim, muitos homens terminam perdendo confiança em si mesmos, acreditando que o problema é psicológico, quando na realidade é fisiológico e corrigível. Tenho visto casos de homens jovens, de 30 ou 40 anos, com sintomas típicos de disfunção circulatória. E o mais triste é que muitos buscam soluções rápidas, suplementos sem controle, pílulas milagrosas ou bebidas energéticas que prometem vigor instantâneo, mas que na realidade agravam o problema. O que ninguém lhes explica é que a verdadeira potência masculina não depende de um químico, mas de um corpo nutrido e equilibrado. Artérias limpas, um coração forte e um sistema hormonal estável são a base real do desempenho sexual. A maioria dos homens não percebe que cada refeição que ingerem
pode afetar diretamente seu desempenho íntimo. As gorduras trans, os embutidos, os fritos, as farinhas refinadas e os açúcares simples geram inflamação sistêmica. Essa inflamação se traduz em menos fluxo, menos oxigênio e menos energia disponível para os órgãos sexuais. E depois está o inimigo invisível, a gordura abdominal. A gordura visceral não só altera a produção hormonal, diminuindo a testosterona, como também libera substâncias inflamatórias que danificam as artérias. Quando explico isso em consulta, muitos abrem os olhos com surpresa. Ninguém lhes havia dito que a chave não está em um medicamento, mas em como tratam seu corpo cada dia. Quando um homem começa a notar que seu desempenho na cama já não é o mesmo, costuma pensar que o problema é momentâneo. Mas a verdade é que esse pequeno aviso é muitas vezes o primeiro sintoma de um desequilíbrio muito mais profundo. Tenho tido pacientes que chegam por uma consulta de fadiga sexual e terminamos descobrindo uma hipertensão não diagnosticada, uma resistência à insulina ou um início de síndrome metabólica. A consequência mais evidente é a disfunção erétil progressiva, mas por trás há uma deterioração sistêmica que afeta o coração, o cérebro e a circulação. Um homem que começa com problemas de ereção tem entre 2 e 3 vezes mais risco de sofrer um evento cardiovascular nos anos seguintes. Mas há outra consequência menos visível: a perda de confiança e autoestima. O desempenho sexual está profundamente vinculado com a identidade masculina. Quando um homem sente que não pode cumprir ou teme falhar, sua mente entra em um ciclo de ansiedade e vergonha. Tenho tido casais em meu consultório que não falavam desse tema havia meses. Ela acreditava que ele já não a desejava, ele que ela estava decepcionada. Na realidade, ambos estavam presos no silêncio. Essa desconexão emocional tem um efeito dominó: menos afeto, menos comunicação, menos desejo e mais frustração. O problema físico termina convertendo-se em um emocional, e o emocional agrava o físico. Tudo isso pode ser revertido, mas apenas quando entendemos o problema desde sua raiz. E é aqui onde entra o papel do azeite de oliva, não como um truque, mas como um aliado natural que ajuda a desinflamar as artérias, a restaurar o equilíbrio hormonal e a devolver ao corpo sua capacidade de responder com força e naturalidade. Durante anos, muitos de meus pacientes têm chegado ao consultório buscando soluções rápidas, uma pílula, um suplemento ou uma rotina milagrosa que resolva anos de cansaço e estresse. Mas o corpo humano não funciona assim. É um sistema de equilíbrio e cada mudança duradoura constrói-se sobre pequenos passos sustentados no tempo. A verdadeira solução não está em uma fórmula secreta, mas em compreender e cuidar dos pilares que mantêm viva sua energia: a alimentação, o movimento, o descanso e a gestão do estresse. Sempre digo a meus pacientes: seu sangue leva a sua história. Cada célula de seu corpo depende da qualidade dos nutrientes que você consome. Aqui é onde entra o azeite de oliva extra virgem, um alimento que considero fundamental por sua capacidade de apoiar a saúde cardiovascular e reduzir a inflamação. Sua riqueza em polifenóis e gorduras monoinsaturadas ajuda a manter as artérias flexíveis e a equilibrar o metabolismo das gorduras. Uma prática simples que recomendo é usá-lo cru, não cozinhado, como parte das refeições. Uma colher sobre vegetais ou legumes, um fio em pão integral ou torradas, como base de saladas ou sopas. O movimento é medicina, não necessita de rotinas exaustivas, basta manter o corpo ativo cada dia, caminhar pelo menos 30 minutos, subir escadas, alongar-se ao despertar. O sedentarismo endurece as artérias, enfraquece os músculos e apaga a energia. Poucos compreendem o impacto do sono na saúde. Durante a noite, o corpo realiza processos de reparação celular, equilíbrio hormonal e depuração metabólica. Se você dorme mal, sua energia se esgota mais rápido. Um conselho simples: estabeleça um ritual de desconexão. Meia hora antes de dormir, apague telas, baixe a intensidade das luzes e realize respirações lentas. O estresse prolongado é um dos inimigos mais agressivos do bem-estar moderno. Uma prática diária de relaxamento, meditação, respiração ou simplesmente 5 minutos de silêncio consciente pode transformar seu estado interno. Uma técnica que ensino a meus pacientes chama-se a pausa de 3 respirações.
Inspire profundamente e conte até 4. Retenha o ar um instante. Expire lentamente enquanto relaxa os ombros e o rosto. Repita 3 vezes. A água é o meio de transporte de todos os nutrientes. Uma hidratação adequada mantém o sangue fluido, favorece a digestão e ajuda a eliminar toxinas. Ainda lembro a primeira vez que Martim cruzou a porta de meu consultório. Tinha 49 anos, olhar cansado, ombros tensos e uma mistura de frustração e vergonha que tentava disfarçar com um sorriso amável. Doutora, disse-me, acho que estou envelhecendo antes do tempo. Sua história era a de muitos homens contemporâneos. Jornadas laborais intermináveis, refeições rápidas entre reuniões, pouco sono e um estresse que parecia ter se tornado parte de sua personalidade. Pedi-lhe alguns exames completos. Os resultados mostraram colesterol ligeiramente elevado, triglicerídeos acima do intervalo ideal e uma resistência incipiente à insulina. Nada grave segundo os padrões clínicos, mas suficiente para explicar sua fadiga e seu baixo ânimo. Seu corpo está avisando, disse-lhe. E se você não fizer mudanças agora, dentro de alguns anos sim, vai precisar de medicação. Decidimos trabalhar juntos um plano simples. Pedi-lhe 3 compromissos básicos: incorporar alimentos frescos em cada refeição, mover o corpo todos os dias e dormir pelo menos 7 horas por noite. Também lhe ensinei a usar o azeite de oliva extra virgem como fonte de gordura saudável. Uma colher em cru sobre suas verduras, legumes ou pão integral. As primeiras semanas foram difíceis, mas pouco a pouco começou a notar algo diferente. Na segunda semana, escreveu-me: Doutora, durmo melhor, não acordo tão cansado. Na quarta semana, havia perdido 3 quilos de gordura abdominal sem fazer dietas extremas. Sinto-me mais leve, disse-me, mas o que mais me surpreende é que tenho mais vontade de fazer coisas. Começou a caminhar cada manhã, e nos fins de semana saía com sua esposa ao parque, algo que não faziam havia anos. Doutora, sinto que voltamos a conectar-nos, e tudo começou porque agora tenho energia para compartilhar. Aos 3 meses, seus exames mostraram uma melhoria notável. Os triglicerídeos haviam baixado, a glicose estava estável e sua pressão arterial se normalizou. Mas além dos números, sua postura havia mudado. Sua voz era mais firme, seu olhar mais desperto. Disse-me algo que nunca esqueço. Pensei que necessitava de mais força de vontade, mas na realidade necessitava escutar-me. Martim entendeu algo essencial. A saúde não se recupera castigando o corpo, mas aprendendo a cuidá-lo com inteligência e paciência. Meses depois, escreveu-me um e-mail que ainda guardo. Doutora Solis, não só baixei de peso, baixei o ritmo. Deixei de correr atrás do relógio, e o curioso é que agora tenho mais tempo e mais energia para tudo o que realmente importa. Uma das lições mais profundas que a medicina e a vida me ensinaram é que nenhum corpo sana é isolado. O bem-estar físico e a saúde emocional são como 2 faces da mesma moeda. Quando uma se fratura, a outra se desestabiliza. Tenho visto muitos pacientes mudarem por completo quando compreenderam isso. No início, só queriam recuperar energia, mas, sem buscá-lo, começaram a transformar também seu entorno, sua forma de relacionar-se, sua maneira de falar consigo mesmo. Cada pensamento gera uma resposta fisiológica. Quando nos dizemos frases como não tenho tempo ou já é tarde para mim, o cérebro interpreta que estamos em perigo e libera hormônios de estresse. Por isso, insisto tanto em cultivar uma linguagem interna mais amável. Não se trata de fingir otimismo, mas de substituir o julgamento por curiosidade. Em lugar de por que me sinto assim, pergunte-se: o que necessita meu corpo hoje? Essa simples pergunta abre uma porta para a autocompaixão, uma qualidade que tem efeitos poderosos, reduz a tensão muscular, melhora a respiração e acalma o sistema nervoso. Tenho aprendido que a saúde não só se constrói com o que comemos, mas também com quem compartilhamos a vida. As relações humanas atuam como uma rede biológica. Quando nos sentimos conectados, o corpo libera oxitocina, dopamina e endorfinas, substâncias que fortalecem o sistema imunológico e reduzem o cortisol. O contato humano, uma conversa sincera, um olhar amável, um abraço, pode mudar a química cerebral em minutos. A sensação de pertencimento acalma a mente e melhora a resposta imunológica.
Rodear-se de pessoas que façam você sentir-se visto e compreendido é tão vital como comer bem ou mover-se cada dia. Há um momento no processo de transformação onde muitos pacientes me dizem: Doutora, agora que tenho mais energia, e agora, o que faço com ela? Essa pergunta me encanta, porque revela um ponto de inflexão. O corpo recuperou-se o suficiente para que a alma comece a pedir sentido. Viver com propósito não significa ter grandes missões nem metas heróicas. Significa fazer coisas que o conectem com o que você valoriza. Pode ser cozinhar com calma, cuidar de suas plantas, caminhar com seu cachorro, ajudar alguém ou aprender algo novo. Cada ato com intenção reforça o equilíbrio interno. Tenho visto pessoas melhorarem só com mudar sua rotina de entorno, abrir as janelas para deixar entrar a luz, pôr música suave ao despertar ou trabalhar perto de uma planta. São detalhes pequenos, mas atuam como lembretes de que a vida não é só sobreviver, mas habitar o presente com consciência. Outro ponto essencial é permitir-nos vulnerabilidade. Muitos homens e mulheres cresceram com a ideia de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Nada mais longe da verdade. A vulnerabilidade é a porta da conexão autêntica. Quando expressamos o que sentimos sem medo do julgamento, damos ao outro a oportunidade de aproximar-se de verdade. A carga emocional pesa menos quando se compartilha. Em consulta, sempre proponho pequenas práticas para nutrir essa conexão interior. Agradecer algo cada noite antes de dormir, escrever o que preocupa você em um papel, escutar música que eleve seu ânimo, passar tempo ao ar livre cada dia, dizer não quando algo lhe tira a paz. Esses gestos parecem pequenos, mas o corpo os interpreta como sinais de segurança, e quando o corpo se sente seguro, cura melhor. Cheguei à conclusão de que a saúde não se trata de alcançar uma perfeição física, mas de viver em coerência com o que somos. Quando nos tratamos com respeito, quando comemos com gratidão, quando descansamos sem culpa e quando nos rodeamos de pessoas que nos somam, o bem-estar torna-se inevitável. Cada dia, quando termino minha jornada no consultório, fico alguns minutos em silêncio, observando o que deixam as conversas. Há algo profundamente esperançoso em ver como uma pessoa pode mudar seu destino com gestos tão simples como beber mais água, dormir um pouco melhor ou escolher conscientemente o que põe em seu prato. Tenho aprendido que nenhuma mudança verdadeira nasce da culpa nem do medo. A mudança real surge do respeito por si mesmo. Quando você trata seu corpo como um aliado, não como um inimigo que há que dominar, tudo começa a fluir de outra maneira. O corpo, embora às vezes se queixe, sempre busca voltar ao equilíbrio. Se algo desejo que você se lembre de tudo o que conversamos é isto: não há um ponto de não retorno. O coração pode fortalecer-se, a mente pode acalmar-se, as artérias podem limpar-se e a energia pode voltar. O corpo não esquece como curar, só necessita que você deixe de impedi-lo de fazê-lo. Tenho acompanhado centenas de pacientes, homens e mulheres que chegaram à beira do esgotamento, acreditando que era tarde demais, e tenho visto como, passo a passo, foram reconstruindo sua saúde, sua confiança e sua alegria. Não foi com dietas impossíveis nem com sacrifícios extremos, mas com constância, carinho e uma nova maneira de olhar-se a si mesmos. Cada alimento que você escolhe com consciência, cada caminhada que faz, cada respiração profunda que se permite, cada hora de sono reparador, tudo isso é medicina. O azeite de oliva, os vegetais, a água, o descanso, o riso, as relações autênticas, não são simples hábitos. São formas de dizer ao seu corpo: estou contigo. Lembre que a saúde não é a ausência de doença, mas a presença de equilíbrio. É levantar-se cada manhã com a sensação de que seu corpo e sua mente remam juntos. É ter a energia suficiente para desfrutar, trabalhar, rir e amar sem sentir que está se desgastando por dentro. Às vezes, o caminho para esse equilíbrio começa com um momento de honestidade, reconhecer que algo não está bem. Esse instante de sinceridade não é fraqueza, é valentia. Porque admitir que você necessita cuidar-se é o primeiro ato de amor próprio, e quero que você fique com isto. Não está sozinho em seu processo. Seu corpo, sua mente, suas relações, todos podem alinhar-se se você lhes dá tempo e atenção.
Semeie pequenos atos de bem-estar cada dia e verá como, em questão de semanas, a energia muda. Convido você a que, desde hoje, olhe seu corpo com gratidão. Não importa o que tenha passado, se está lendo isto, significa que seu organismo continua apostando em você, que suas células continuam trabalhando incansavelmente para mantê-lo vivo. Devolva-lhe esse esforço com gestos de amor. Alimente-se bem, mova-se, durma, ria, abrace, agradeça, porque a saúde não se compra nem se finge. Cultiva-se. E quando você a cultiva com paciência e coerência, sua vida inteira se transforma. Eu, Dr. Karen Hiller, tenho visto renascer muitos corpos, mas, sobretudo, tenho visto renascer almas. E essa é a medicina mais bela de todas. Lembrar que você sempre pode começar de novo.